a vossa história de certeza que vai inspirar o mundo e por isso eu queria vos pedir para não aguardarem para vocês, para partilharem, porque muitas vezes nós achamos que talvez o que nós fazemos não é nada de extraordinário, mas acredito de certeza que vai haver alguém que vai querer e vai se inspirar na vossa história. Portanto, vamos lá partilhar sem medos e esta é a minha experiência ao longo de toda a minha vida, porque eu sempre me senti uma contadora de histórias e eu queria só, para quem não me conhece tanto ou não conhece esta parte de mim, preparei uma pequena, muito breve currículo, mas deixa-me só que eu vos conte que é, não sei se vocês conhecem, em espanhol é Rana Gustavo, acho que aqui o Cocas, aquele sapo do Sesame Street. Então aquele sapinho verde em Espanha era repórter, era jornalista. Y entonces decía, hola, soy la Rana Gustavo, el reportero más dicharachero de Barrio Sésamo. E dicharachero é o mais alegre. Eu sou o repórter mais bem disposto da Rua Sésamo. E então, em criança, quando a mim me perguntavam o que é que eu queria ser quando for crescida, eu dizia, eu quero ser o sapo Cocas. As pessoas não entendiam, portanto, depois tinha que explicar, quero ser jornalista. Mas era essa ideia de ir com o microfone. Aliás, eu punha prata numa colher e eu fazia de repórter em casa. E então sempre estava a perguntar às pessoas, fazia de jornalista e nunca me imaginei a fazer outra coisa que não fosse ser jornalista. Então, quando eu tive idade, em Valladolid, na minha cidade, não havia jornalismo e então eu não tive problemas, eu decidi que ia estudar fora. O meu pai ainda me inscreveu no curso de Direito, só naquela, caso não conseguisse. Mas eu tinha certeza que ia estudar para poder ser jornalista e consegui a nota e fui estudar a Madrid, à Universidade Complutense, e foi uma grande aventura porque Madrid é uma cidade gigantesca e eu sou filha única e de repente senti-me completamente perdida numa cidade tão grande. Bom, mas fui a uma faculdade, comecei a estagiar, portanto, para além das coisas que eu ia fazendo das aulas normais, eu comecei logo a estagiar. Um dos primeiros estágios que eu fiz foi na rádio da faculdade, na universidade, porque havia vários estudantes com algumas deficiências. Havia um tetraplégico, havia um cego, havia algumas situações. E então, para chegar, eu queria que eles participassem no debate, mas para chegar à rádio havia escadas e eles não conseguiam chegar. Bom, aí começou logo já a correr não muito bem, porque entretanto eu sempre fui muito reivindicativa e os que geriam a rádio não acharam muita piada eu queria fazer um debate sobre inclusão e pôr em causa o facto de não termos acesso diretamente à rádio. E isso aconteceu-me várias vezes. Aconteceu-me querer fazer uma reportagem numa televisão sobre o engano dos produtos light nas embalagens e então me disseram que podia fazer sempre quando eu não falasse das marcas que faziam essas publicidades enganosas. Portanto, novamente batia contra valores e o que o jornalismo é. E a certa altura dei por mim bastante desencantada, porque entendi que eu tinha ido para tinha estudado jornalismo para contar histórias e para ouvir as pessoas. E de repente, com a crise, estava enfiada neste quarto, no escritório, e não estava a ouvir as pessoas, porque dizia-me, não vais lá à rua, não vais gastar dinheiro de transportes ou de estacionamento, porque não sabemos se te vamos pagar a peça. E então fiquei a pensar, então que raio de jornalista sou eu? Que eu não estou a falar com as pessoas, estou a contar o que as agências de comunicação divulgam e os comunicados que os políticos divulgam, então afinal estou a ser uma marionete e não estou a ser verdadeira. Pronto, e esse foi todo o porquê que eu deixei de ser jornalista. Em Portugal foram 10 anos como correspondente de rádio, jornal, televisão, participei em artigos em vários meios portugueses, nas televisões portuguesas, estive 7 anos no programa Esplendor de Portugal, e quanto mais fui crescendo pessoal e espiritualmente, menos indignada fui no discurso e muito mais construtiva na procura de soluções. As pessoas gostavam de ouvir-me, mas nessa altura foi quando então a rádio decidiu dispensar-me, quando comecei a ser reivindicativa de uma maneira diferente. Pronto. E ainda bem que assim aconteceu, porque senão agora teria que estar a falar constantemente da indignação do coronavírus. Eu prefiro construir um mundo.
e construir é o que a gente faz quando escreve. Então, em todo esse processo que eu era escritora, que eu era jornalista, eu sempre sonhei com ser escritora. E é uma coisa que eu sempre dizia à minha mãe, quando era pequena. Eu, quando ia às livrarias, eu via a fotografia do escritor com uma coluna, assim, uma torre dos livros. Quando os livros são lançados, normalmente tem aquelas colunas. E eu dizia à minha mãe que um dia ia ter a minha fotografia e uma coluna de livros, porque um dia ia conseguir ter isso numa livraria. E a minha mãe, como era assim muito sonhadora desde criança, ela sempre me dizia, tá bem filha. E não sei se acreditava 100% ou não, mas ela sempre dizia, tá bem filha. E o que é certo é que quando escrevi o primeiro livro, de Espanha nem bom vento nem bom casamento, e entrei na FNAC, na FNAC do Chiado, que é onde foi lançado, e estava a descer essas escadinhas rolantes, e vi a minha fotografia acima da torre de livros, eu olhei para o meu marido e disse, eu sabia que eu ia conseguir. E partilho isto porque se eu consegui, qualquer um consegue, porque não sabemos que está tudo na mente. E o que nós projetamos na nossa mente é o que a realidade depois vai construir. Quando nós realmente projetamos na mente e acreditamos e sentimos no coração, então vai acontecer. E aconteceu. É o meu bebê, este é o meu bebê, o de Espanha, nem bom vento, nem bom casamento. O Impunidade não sei onde é que está. Estava a procurá-lo por aqui, mas tudo bem. Mas este é o meu primeiro bebê. E vou-vos contar que eu conhecia o editor da Esfera dos Livros. Conheci porque a Esfera dos Livros pertencia ao mesmo grupo que o meu jornal, El Mundo. E então a Esfera dos Livros ia abrir em Portugal. E eu fui lá fazer a notícia da abertura da Esfera. E conheci o diretor, o editor de lá e ficamos, pronto, conversamos e criámos assim uma sintonia, uma empatia. E eu ganhei coragem, porque eu estava a escrever um manuscrito de um livro que não sei se algum dia, nem sei sequer onde é que eu tenho já, mas eu queria desafiar-me a escrever algo de princípio ao fim. Não sabia se era bom, não sabia se era mau, mas queria ter a disciplina para escrevê-lo até ao fim. E então ganhei coragem e fui entregar-lhe o manuscrito. E o que ele disse foi que só queria saber a opinião de alguém que se dedicasse ao mundo da escrita, para saber... O que ele disse foi assim, às vezes há alguém que sabe cantar, e então quando canta, toda a família diz, canta nos eventos, não é? Tipo, é um aniversário e as pessoas dizem, canta, tu cantas também. Mas daí, a ser profissional, há uma distância. Pode cantar muito bem, mas não ser suficiente como para ser cantor profissional. E eu queria saber isso. Precisava de saber se ele me considerava, não, escreves bem, podes escrever cartas bonitinhas. Ou, não, tem jeito, consegues dedicar-te a isto. E então fui, entreguei-lhe o manuscrito, ele disse-me que se notava ainda que era uma escrita muito ingênua e nova, mas que tinha jeito, que continuasse. Bom, precisava dessa validação externa naquela altura e continuei. Mas graças a ter tido aquela coragem, ele, uns tempos depois, um ano depois, lembrou-se de mim. Então ligou-me para saber se eu continuava a querer escrever e se eu queria escrever um livro para eles. Claro que disse que sim, reuni-me com ele e decidimos fazer um livro sobre correspondentes. Íamos fazer um livro que ia ter um capítulo 2 dos diferentes correspondentes para dar uma visão de Portugal. Então eu fiquei coordenadora, fiquei a coordenar os diferentes correspondentes para juntarmos o livro. Só que aquilo que os correspondentes escreveram não tinha conexão nenhuma, não tinha qualidade suficiente e então acabamos por decidir não avançar com o livro. Mas o meu capítulo era de Espanha nem bom vento nem bom casamento. Então, afinal, sem me aperceber, sem programar, acabei por ter a ideia para escrever um livro inteiro. E foi assim que surgiu o de Espanha nem bom vento nem bom casamento. Depois desse, desafiaram-me a escrever Impunidade, que é sobre os escândalos da democracia portuguesa. E depois o editor mudou e aí deixei de ter empatia com o novo editor e deixei de escrever. Foi nessa altura que me desencantei do jornalismo e até me desencantei da escrita e então dediquei-me mais a Mary Kay. Só que no ano passado eu continuei a escrever e tinha coisas que ainda não foram publicadas e no ano passado não, já um ano e meio, a Bertrand contactou-me para me propor escrever novamente e escrevi Killers, o meu bebê mais recente. Killers não tem nada a ver comigo.
Killers é o livro que o meu marido queria ler e não existia no mercado. E ele há 5 anos desafiou-me a escrever. Então vão perceber que toda esta introdução faz sentido para o que eu quero transmitir hoje. E então eu disse, nem pensar, não aguento saber as histórias desses senhores horríveis. Isso afeta-me completamente porque eu sou muito empática e não dá. Esquece lá isso, não quer saber, eu só quero empoderar, eu só quero falar das coisas bonitas, eu só quero fazer maquilhagens, mas sou mulher de desafios, ele sabe como desafiar, e eu aceitei escrever um capítulo do Assassino Palhaço. Só que quando acabei de escrever este capítulo, ficou muito bom. E então enviei novamente às editoras. E as editoras disseram, não obrigada, ou nem sequer disseram nada. E eu disse ao meu marido, estás a ver como não vale a pena continuarmos? Então durante 5 anos ficou guardado numa gaveta. Até que o editor da Bertrand me contactou para saber se eu queria escrever algo e o meu marido pediu-me, por favor, que pelo menos expusesse a ideia do Killers. Se ele dizia que não, tudo bem. Só que ele disse que sim. E lá eu tive que ganhar coragem para escrever Killers. E durante o processo de escrita de Killers, entendi o que vos quero transmitir é que no fundo não importa o que é que nós vamos escrever, não importa mesmo, ou seja, tudo tem mais ou menos uma técnica e mais ou menos tem a ver com o que nós vamos pôr de nós. E eu sei que estes livros, que são os 3 tão diferentes, todos têm de mim, porque todos, sem a perceber, usei a mesma técnica e é o que eu quero transmitir-vos agora. Mas são diferentes e são especiais porque eu me coloquei nos livros. E eu acho que essa é a grande mensagem que eu vos posso passar. Eu acredito, como eu vos disse no início, que tenho uma história para contar e que o mundo vai querer ler. Eu não sei se o mundo todo, ou se apenas as pessoas que vos rodeiam, ou se apenas vocês. Mas de certeza que essa história merece estar escrita. E essa história tem que ser contada com o vosso coração, com vocês mesmo, sem medo. Se é para ser uma coisa vossa, que seja vossa, porque já vos vou explicar como é que funciona o mercado, que é assim meio maluco como tudo neste momento no planeta. Portanto, também está aqui Maria das Dores, se eu me confesso. Maria das Dores, eu não sei se vocês sabem, se lembram, mas há 12 anos uma socialite portuguesa mandou matar o marido. Lembram-se dessa história? Quero ver as vossas carinhas. A Maria disse que não. Deixa-me ver por aqui. A Sandra também disse que não. Não? Então, há 12 anos, eu era jornalista ainda, uma senhora, assim, da Jet Set, mais ou menos, mandou matar o marido. Foi um escândalo na altura. E então, depois foi apanhada, ela supostamente contratou o chofer e um amigo do chofer e assim a morte foi assim amarretada na cabeça, foi bastante forte. E a senhora está na prisão há 12 anos. Então, enquanto eu escrevia Killers, ela decidiu contar a história para a Cristina, para o programa da Cristina, foi no verão passado. E então surgiu a possibilidade de ela escrever o livro com a editora, com a Bertrand, com o grupo Bertrand. E o meu editor desafiou-me a ser eu a escrever. Eu refleti durante uma noite para saber se eu queria contar a história de uma assassina. Mas depois decidi que eu não sou quem para julgar ninguém. E que era uma pessoa que queria contar a sua história e precisava de alguém que o pudesse fazer. E se essa pessoa existia, de certeza que era eu. Até porque estava muito na mente de assassinos naquela época. Então reuni-me com ela e é uma autobiografia. Ou seja, deixa-me só aqui ver, vi aqui qualquer coisa que se mexeu. Ok. É uma autobiografia, portanto, o grande desafio foi contar na primeira pessoa as emoções de alguém que mandou matar o marido. Portanto, é algo que não tem nada a ver comigo. E eu acho que quando nós realmente nos pomos dentro de uma história, aí conseguimos chegar ao leitor contando essa história. E para mim a leitora mais importante desse livro era ela, porque era a vida dela e era a história dela. E eu até acho que serviu de catarse. E o fim é assim uma coisa poderosa. Acredito que muitas poucas pessoas conhecem o livro e muitas poucas pessoas o compraram e muitas poucas pessoas o leram, mas eu estou super satisfeita do trabalho que eu fiz. E o livro que está neste momento prestes a sair, só que agora não sei como, porque era suposto sair a dia 26 de março, em princípio a data é 4 de abril, mas vamos ver o que é que vai acontecer. É o meu primeiro conto infantil, que se chama Viveram Felizes para Sempre em Palácios Separados. É sobre a filha da Branca de Neve e o príncipe quando eles se separam. E a ela contaram-lhe Viveram Felizes para Sempre
e ela não se conforma e vai à procura do final feliz da história dela, que é a situação de muitas famílias neste momento em Portugal. Mas quando é muito bonito, mas pronto, está agora em stand-by. Está feito, é só ver como é que agora o fazemos chegar às pessoas. Bom, vejam, a Espanha, história, impunidade política, Maria dos Dores, uma história de uma assassina na primeira pessoa, é como se fosse um romance, killers, assassinos em série e um conto infantil. Ou seja, no fundo, dá para tudo. Dá para tudo o que vocês quiserem fazer, dá para livros técnicos, dá para tudo.